Olá, estamos aqui mais uma vez com De Cara com Elas. Hoje nós vamos discutir um assunto que nós todos desejamos muito, que é atrair riqueza, dinheiro. A gente precisa trabalhar mais isso, né? A ideia de que tá tudo bem querer mais dinheiro. E foi justamente pensando nisso, no sentido mesmo do quanto nós ainda temos tanta resistência em relação a ter clareza do que queremos. E por isso mesmo, muitas vezes, a gente não entende por que a gente não tem mais. E para isso tudo, por isso mesmo que veio o tema Você Merece Ser Rica. Desbloqueie sua mente e conquiste a vida dos sonhos. Esse é o nosso objetivo com o programa de hoje. Queremos primeiro agradecer aos nossos patrocinadores que fazem com que o nosso programa se torne realidade aí para vocês. E antes até de introduzir bem o tema, eu gostaria de perguntar, tanto para a Cássia quanto para a Simone, quais as lembranças vocês têm em relação ao dinheiro, desde a infância. Eu, por exemplo, eu lembro que eu guardei muita memória do dinheiro como se fosse uma coisa suja, porque minha mãe sempre falava muito assim, filha, terminava de pegar o dinheiro, minha mãe falava, vai lavar as mãos, porque o dinheiro é sujo, né? Então passa na mão de muita gente, então a gente ficava meio que, sabe quando você fica até meio com um pouco de nojo? Uhum. Então eu já tive muito nojo do dinheiro. Eu precisei ressignificar isso na minha vida. E é muito ruim a gente ter esse nojo do dinheiro, não é? Porque, de certa forma não. Vamos falar que 99,9% a gente precisa do dinheiro, né? Para fazer as coisas. E quando eu recordo lá atrás, minha mãe falava assim comigo, dinheiro não dá em árvore, não, menina? Você tá ficando doida? Essa daí é muito conhecida. Nossa, minha mãe falava demais. Às vezes... E a gente não era muito de pedir as coisas, né? Graças a Deus, minha mãe sempre foi muito... Gostava de presentear muito a gente. Mas às vezes a gente pedia alguma coisa... Eu era mestre. Na verdade, eu que era mestre disso. Minha mãe falava assim, você tá achando que dinheiro dá em árvore? Eu falei assim, bem podia. Mal pedia. Quando pedia, tinha essa. Pois né? Então, mas eu ainda respondia. Eu falei assim, bem podia, né, mãe? Bem podia. Boa lembrança. Essa daí é uma das que a gente percebe que porque existem várias crenças, verdades que a gente carrega sobre o dinheiro que são compartilhadas, né? Que são crenças populares. Sim. E você, amiga Cássia? Eu lembro muito e tem hoje clareza da escassez. Boa. Sabe? Quem come e guarda põe a mesa 2 vezes. Muito bem. Como que é? Quem come e guarda põe a mesa 2 vezes. Porque às vezes, criança, eu quero comer tudo isso aqui agora, um pacote de biscoito agora. Ah, tá. Entendeu? Minha filha, quem come e guarda põe a mesa. Ao invés da educação vir de uma forma, não há necessidade de você comer tudo de uma vez. Depois, se você quiser mais, não vai ter, porque já vai ter acabado esse, e a gente só vai fazer compra no próximo mês, por exemplo. Não. É esse pensamento de escassez. Mas eu sei que isso veio da avó da minha mãe, que passou por um momento de escassez. Pois é, você pensa, pessoas de outras gerações que viveram a pobreza, talvez,Sim. ou a ausência de um alimento em ter casa. Medo, né? Então, começa a criar esse tipo de das crença. Condições de antigamente. Era diferente. Tudo era mais difícil. Mais desafiador. Mais desafiador. Era outra realidade, né? Então, pai, me dá o dinheiro para comprar isso, não tenho dinheiro. Pai, me dá o dinheiro para comprar isso, não tenho trocado. Ele nunca tinha para dar. E vocês lembram de alguma situação assim, ó? Que você ia pedir para, por exemplo, às vezes a gente saía para almoçar ou estava num clube, alguma coisa, e aí chegava a hora depois do almoço, né? E eu queria comer o chocolate, óbvio. Já sou do chocolate há muitos anos. E aí eu virava para minha mãe, mãe, deixa a gente comer era a época do Prestígio, Choquito. A minha mãe, pergunta o seu pai se pode, porque ele é que vai pagar. E aí, olha que incrível, né? Eu não lembrava eu não tinha associado essa memória ainda ao fato de que quem tem o dinheiro, então, é meu pai. E não a mulher. E se a gente associar, já vem assim, é o pai, então é o homem que ou sempre seja, tem mulher, dinheiro, então, não tem. Então, nossa, aí eu tenho que depender, então, do meu marido, porque homem tem dinheiro, mulher não. Percebe? E aí você vai sendo influenciado inconscientemente. Isso é muito interessante para mim, porque a minha mãe, ela trabalhava antes de casar e largou o emprego lá porque ela tinha tido uma promessa de que ela seria transferida para cá. O que não aconteceu, então ela foi ser dona de casa. Mas ela sempre criou a gente para não depender de homem.
Mas a minha mãe também. E ainda assim tinha essa fala. Mas aí pra você ver que era o lugar delas de esposa e de dona de casa, porque elas não tinham mesmo a renda delas. Mas você vê até que... Mas aí é legal a gente trazer isso no sentido de quê? Vamos pensar uma mulher que hoje opta por quero cuidar da casa e dos filhos. Meu marido vai ser o provedor financeiro. Eu sou provedora de outra forma. Então, cuidado com a maneira como você fala com os filhos, não é? Sim. Vai ver com seu pai porque ele é que tem o dinheiro. Não. Olha, eu vou conversar com seu pai e a gente vai decidir juntos se esse é o momento se há necessidade de mais um doce hoje. Se é necessário, porque é muito mais uma questão de, igual você falou da comida, é muito mais uma questão de eu vou comer o suficiente para eu me sentir saciável hoje, né? Satisfeita. É equilíbrio. É porque na verdade... E não o excesso. Na verdade, a gente não teve uma educação financeira. Eu sempre falo, principalmente eu que vim muito do financeiro e trabalho muito com isso ainda, se desde pequenininho nós tivéssemos uma consciência do valor do dinheiro. Pois é. Porque eu lembro que eu tinha amiguinhas que tinham mesada e eu não tinha mesada. Eu falava assim, mas por que eu não tenho mesada? Aí sabe o que minha mãe falava? Porque elas são filhas de professor, elas são ricas e você não é filha de professor. Pronto, aí ó, já te colocou num outro patamar, como se você fosse inferior, tá vendo? E aí é que tá, porque se a gente compra esse lugar de inferior, você pode nunca querer ter mais. Sim. Não porque você não é capaz. Ou satisfazer com pouco. Né? Exato, satisfazer com pouco. Ai, se você hoje ganhava 1.000, amanhã você ganha 2.000, não, tá ótimo. Eu nunca imaginei chegar nos 2.000. Ai, tá bom demais, né? Tanto isso, aí eu tenho e tem gente que tem até medo, né? De ter mais e não saber nem como lidar com aquilo ali. Pensa assim, nossa, eu ganhar na loteria, nossa, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou? O que eu vou fazer com esse dinheiro todo? E isso é interessantíssimo, porque, gente, eu até esse assunto de hoje é graças à leitura, né, do livro Os Segredos da Mente Milionária, do Harvey Eker. Esse livro é extraordinário, super indico. Se você quiser o livro em PDF, eu tenho ele em PDF gratuito. Pode deixar aí nos comentários que aí eu entro em contato e a gente faz o livro em PDF chegar para você. Eu acredito que vale a leitura, mesmo que seja uma página por dia, porque realmente é algo que engrandece e a gente evolui mesmo. É uma libertação, né? Total. Porque a gente percebe o quanto a nossa realidade, a vida que a gente tem hoje, ela nada mais é do que resultado da maneira como eu venho construindo esse meu universo financeiro, né? Essa minha vida, ele chama de modelo, né? Modelo financeiro, é o seu modelo de vida financeira. É a maneira como a gente foi educado e a maneira como a gente foi direcionado nessa questão de como lidar com as nossas finanças. E aí você falou essa questão da educação financeira e eu já dei aula de educação financeira. Essa questão, a economia doméstica, a gente estuda educação do consumidor. Então, isso já é algo que eu já estudo há muito tempo. E eu lembro direitinho, gente, que quando a gente começa a estudar administração dos recursos da família, orçamento doméstico, aquela coisa toda, eu lembro que eu cheguei toda empoderada de mim em casa, né? Aí eu virei pro meu pai. Ô pai, olha só, tô estudando isso e isso. Eu acredito que eu posso ajudar aqui em casa, né? A gente administrar melhor as nossas finanças, porque meu pai, ele tinha muito... Não dá para fazer tal coisa não, porque eu não tenho dinheiro. Porque não tem dinheiro. Não tem dinheiro. Então, eu ouvi muito não do meu pai. O não tem. Como se não tivesse. A gente tinha uma casa imensa. Meu pai tinha... Como assim não tem dinheiro? Não tinha dinheiro para aquilo que não fosse interessante para ele. E ali, eu então faço o exercício, na melhor das intenções, da gente sentar e fazer o orçamento. Alguém tem dúvida se meu pai sentou comigo ou não? É claro que ele não sentou, correu, minha filha. Ele me desconversou de uma forma. E como se para eles, naquela época, a gente tivesse alguma autoridade nesse assunto para saber o que é administrar uma casa. Mas o que é prover uma casa, visão, né? A visão do novo assusta. Assim, como assim minha filha está chegando com essa história? Do novo? Ele não queria que eu soubesse exatamente quanto tinha e para onde estava indo. Mas olha só, isso é... Você tem dúvida disso? Eu sim. Essa é a sua perspectiva. No de jeito nenhum, eu conheço meu pai, ó. Você tá achando que convivência aí de 40 e poucos anos, minha querida. E poucos, hein? Ô, gente, nós vamos para o intervalo e a gente volta, porque nós vamos discutir aqui os arquivos da riqueza que o Eker traz no livro. Fica com a gente.